Olha, final de semana com mais ocorrências de furto, de roubo na área central da nossa querida Três Lagoas. Já estamos vivendo aí 2 semanas de um terror sem fim. Quem são essas pessoas? Por que que eles estão aí quebrando as fachadas das lojas, essas vitrines de blindex, que custa aí cerca de 3 a 5 mil reais para entrar dentro das lojas e roubar poucas coisas? 30 reais, 50 reais, no máximo 100 reais. Quem são essas pessoas? A polícia implantou aí um sistema e está com as viaturas na cidade, mas não pode cobrir todos os pontos, todas as áreas da cidade. Vizinho do nosso prédio aqui da rádio mesmo sofreu esse final de semana com os invasores. Quebraram a porta de blindex, entraram dentro do estabelecimento para roubar fios de cobre, para roubar coisas assim que de repente não é tanto valor quanto é o valor dessa porta de blindex. Então nós resolvemos trazer aqui um especialista em segurança, alguém que trabalha com isso, inclusive montando nos comércios e residências sistemas de segurança e monitoramento, para poder a gente bater um papo e conversar, dar uma analisada o que está acontecendo na nossa Três Lagoas. E olha, isso não é de agora, isso já vem de algum tempo, mas pelas nossas estatísticas, a cada 5 anos, parece que o número cresce de furtos e roubos ali na área central do nosso comércio, como foi da semana passada. Então, comigo aqui agora está o Gustavo, ele que é sócio proprietário da SVM, essa empresa renomada aqui em Três Lagoas, né? Ele que é especialista nessa área também. Gustavo, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, né, para todo mundo primeiro, quem está ouvindo a gente. Paulo, como eu sempre falei para você, quando vocês precisassem de mim, era só chamar que eu estava aqui. E temos uns pontos aí bem importantes, né? O crescimento de furtos da cidade está aumentando. São números alarmantes, como você mesmo falou, e muitas vezes a invasão ocorre por causa de alguns reais, né, que dê mais prejuízo para o lojista, para o dono de comércio, para o pessoal em infraestrutura do que aquilo que foi roubado, né? A gente está vendo esses números já fazem alguns tempos. Se você somar tudo, nos 2 primeiros meses foi feito um levantamento que aqui na cidade teve mais de 250 tipos de furtos. Então, a gente sabe que a polícia está fazendo um belo trabalho desde o acompanhamento disso, a resolução desses furtos, só que, infelizmente, não tem como a força pública cobrir todo o aspecto da cidade, né? todo o terreno urbano, digamos assim. Então, uma das formas que a gente traz sempre para os clientes é tentar, né, dar pelo menos uma segurança ali em questão de apoio, porque os furtos são muito rápidos, geralmente eles duram entre 30 a 40 segundos, né? É só uma entrada rápida mesmo dos invasores, e coibir a ação é muito complicado. Então a gente pelo menos consegue ali dar o suporte, dar toda a atenção que o pessoal precisa, né, nesse momento mais difícil. Em outras entrevistas aqui com o pessoal das agências de segurança, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, que já passaram aqui pelo estúdio, em entrevistas, a gente comentou muito sobre aquela área central da cidade. Esses vidros de blindex, eles ficam muito expostos, né, Gustavo? Ficam muito expostos e muitas vezes as pessoas também não têm nenhum sistema de monitoramento interno e externamente. E aí isso dificulta. E é aquela coisa assim, meu vizinho tem câmera, vou puxar pelo meu vizinho. E muitas vezes a câmera do vizinho não está funcionando também, ou não pegou aquele momento ali, e isso dificulta muito, né?
Inclusive, a gente conhece até o pessoal do Comércio Mais Seguro, é um grupo que eles têm, né? Do Comércio Mais Seguro. E eles mandam para a gente as imagens das pessoas assim. É uma pedra, joga nesse vidro, nesse blindex, quebra, entram para pegar ali algumas coisas rapidamente, né? E depois, mesmo com registro de câmeras, que ajuda bastante, a polícia vai lá, prende ao meio-dia e 2 horas da tarde já está na rua, né? Exatamente. A gente temos esse problema aí que seria, como vamos dizer, né, das questões legais hoje em dia colocadas no país. Infelizmente facilita muito, né? A ação, a gente sabe que, a não ser que for pego em flagrante, o tempo de cárcere, um tempo mantido sob custódia pública ali não é tão grande, né? Então isso acaba facilitando ali a ação, né, deles. Muitas vezes o prejuízo humano é muito maior do que o prejuízo de valor, de econômico, né, em si das coisas. Nessa questão que você levantou, Paulo, sobre a forma de ação, cara, é um padrão muito bem estabelecido, que está funcionando muito bem. Então, como é que a gente tenta coibir isso, né? Como é que a gente tenta parar sobre isso? A gente fala muito sobre... o primeiro quesito de segurança é você impedir a entrada, né, do seu invasor, do mal-intencionado. E, infelizmente, as pessoas pararam no tempo nisso aqui em Três Lagoas, né? Eu costumo falar que se até shopping eles colocam proteção nas vitrines. Como é o nome daquela porta que fecha? Sim, é a mais usada hoje em dia, a famosa porta-rolo, né? Porta-rolo, exatamente. Que é um rolo metálico que desce, Sim, cobrindo toda a fachada da loja, que pode ser instalado, algumas vezes o pessoal instala por trás do vidro, algumas vezes pela frente do vidro, né? Você consegue ver algumas lojas mais de rede, franquia, assim, já é uma coisa que já vem no projeto da loja, né? Mas a grande maioria das pessoas assim deixa esses dispositivos de lado, né? Mais por uma questão financeira. Claro, tem outras formas, né? Hoje em dia a gente tem películas, quase um filme igual de carro, que elas são anti-vandalismo. Então, mesmo que o vídeo se estilhasse, pelo menos você não abre um buraco, né? Na frente da loja, na frente do comércio e tudo mais. E isso aqui já tem na cidade, tá? Já tem quem instala isso na cidade. Então, por exemplo, assim, o que eu falo muitas vezes, né? Quesitos de segurança, padrões de segurança, eles vão se modificando conforme o tempo, né? Se a gente for colocar o que a gente usava há 10 anos atrás, alguns deles não são muito bem aplicados hoje. Então, é necessária essa atualização de conceitos, atualização de equipamentos. Sim, né? Porque, também. E costumes, né? Isso. Essa é a palavra que eu estava tentando lembrar. É necessária essa atualização de costumes das pessoas, né? De pensar mais em segurança, pensar em o que fazer e como vai fazer para tentar garantir o mínimo para si mesmo. Assim, a gente falando em equipamento, já que nós entramos nessa questão de atualização, essas câmeras de monitoramento, ela tem um tempo, ela precisa também ser atualizada, porque é sol e chuva e aqui a gente tem um calor insuportável. Paulo, vamos lá. Eu vou exemplificar para você, que acho que é bem fácil da galera entender. Há 10 anos atrás, qual que era a TV que você tinha? Verdade. Então, por exemplo, 10 anos atrás a gente estava vivendo aquele fenômeno da tela plana. A TV HD, a tela plana, a gente estava falando uma qualidade ali de imagem de 720p, né? Sendo mais específico. Menos de 5 anos atrás, né? Aí já era mais a popularização ali do formato 1080p, o Full HD. Isso. Entendeu? E hoje a gente já está chegando já na popularização do formato 4K. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é necessário você seguir essa sequência, porque não, o custo é muito elevado. Só que a gente está falando de dispositivo eletrônico. Entendeu?
Vamos ver outro exemplo que eu vou te dar, que é muito importante. Faz quanto tempo que você não troca de celular? Todo mundo troca de celular o quê? Com 2, 3 anos na média? Isso. Uhum. E as pessoas deixam de atualizar outros dispositivos eletrônicos. Então, por exemplo, a sua TV às vezes tem 2 anos, tem 3 anos, o seu celular tem 1 ano, 2 anos, e às vezes as pessoas estão com o mesmo sistema de segurança há mais de 10 anos. Isso é uma coisa que a gente enfrenta muito lá na SVM, porque, por exemplo, assim, o pessoal chega para mim e fala assim, não, mas você está falando isso porque você está querendo vender seu peixe. Mas, olha só, quando eu vou atender alguém, a primeira coisa que eu faço, eu olho problema de infraestrutura do local. Por quê? Tem muita falha de segurança que é apenas estrutural. A minha ideia é o quê? Tentar não deixá-la tão exposta, tentar trabalhar com dispositivos em cima dessas falhas de segurança, entendeu? Para a gente tentar, pelo menos, equilibrar, né, essas falhas e com os procedimentos internos do sistema de segurança em si. Mas o fator segurança é muito mais importante antes mesmo da gente estar falando de dispositivo, de alarme e tudo mais, entendeu? Eu falo, as pessoas aqui infelizmente têm que acordar para uma nova Três Lagoas. Né? A cidade se expandiu enormemente ali em questão de 10 anos. Né? Se você for pegar há 40 anos atrás, a gente está falando de uma cidade de 60 mil habitantes. Sim. Isso é 1980. Tem que lembrar que quando a gente fala de 40 anos atrás, hoje em dia, é 1980. Agora, daqui 10 anos, a projeção é para 150 mil pessoas. A gente está tendo um crescimento ali de quase 200% em 50 anos. Isso atrai pessoas querendo aquela oportunidade, aquela prosperidade para a cidade, pessoas querendo trabalhar, atrai. Isso é muito benéfico para todo mundo que está aqui. Só que a gente tem que lembrar que uma cidade com uma visualização nacional e até mesmo mundial, a gente pode falar que Três Lagoas está tendo hoje, também atrai pessoas com não tão boas intenções. Então, é necessária essa atualização de conceito nosso, né? Essa atualização de como lidar com a questão da violência urbana, vamos colocar dessa forma? Sim. Sim. Olha, para vocês terem uma ideia, somente uma dessas pessoas que a gente pode dizer que hoje dizem que são aquelas pessoas que a sociedade abandonou e que eles estão desprovidos de ajuda das autoridades, pois bem, só uma dessas pessoas foi pega 4 vezes em um dia, 2 vezes pela manhã, uma vez à tarde e uma vez à noite. Ela roubou 2 residências pela manhã, à tarde ela roubou um comércio e à noite foi pega roubando outro comércio. Ela foi presa 4 vezes em um dia, presa e solta. É o nosso sistema judiciário, são as nossas leis, que muitas vezes uma pessoa vai lá e rouba um shampoo, por uma questão de higiene, um shampoo infantil, para dar um banho em uma criança. Ela fica 5 meses a 1 ano presa por causa disso. E outra pessoa que muitas vezes entra, rouba 70 mil reais de alguma residência ou de algum outro lugar, ela fica apenas 24 horas, né, detida. É o nosso sistema e isso aí ainda vai seguir nessa novela de capítulos e próximos capítulos. E quem perde com isso é você, meu amigo, é você, minha amiga, pessoas do bem, que realmente precisam e é cada vez mais pensar em segurança na sua casa, para os seus filhos e atualizar sempre que possível. Hoje vocês têm vários dispositivos, né, que ajudam as pessoas, principalmente nas residências, né? Na chegada das residências, o monitoramento que você liga, vem alguém para acompanhar você na entrada da sua residência, determinado horário da noite. É assim que funciona? Paulo, basicamente hoje todo o sistema de segurança, né, ele tá trabalhando de forma muito automatizada. Então temos meios de comunicação aí tanto online mesmo, por via internet,
sistema de backup via rádio. Então, por exemplo, assim, hoje, felizmente, né, a segurança eletrônica está muito completa, né? A gente tem capacidade aí de saber até com precisão de segundos que hora que alguém chegou, que hora que alguém vai sair e tudo mais. O que é interessante a gente ver aí, né? O que é o serviço de monitoramento em si? O serviço de monitoramento é nada mais do que ter uma pessoa 24 horas ali olhando o que está acontecendo e filtrando esses acontecimentos. Caso esse acontecimento entra numa necessidade de atendimento móvel, né, é despachado um agente de segurança para o local e ele verifica a sua residência, ele verifica se tem marcas no muro, tudo vamos dizer assim, o agente de segurança ele usa da sua experiência, né, para tentar identificar o que está acontecendo. Muitas vezes até olhando falhas, vendo se tem algum jeito mais que não foi observado de primeira mão, ou por exemplo, até mesmo, muitas vezes a gente esquece, né, que poda de árvore é importante para a segurança. Sim, também. Porque uma árvore que passa do muro, ela nada mais é do que uma escada natural, né, para esse muro ser invadido. Então, tudo isso, a gente tenta fazer um levantamento, apresenta para o cliente, olha, dá uma olhada nessa árvore, tenta fazer uma poda, vamos afastar essa vegetação do muro. Para casas hoje, né, o que eu mais posso falar, o que eu acho primeiramente importante, que a gente tem que pensar sempre em não deixar a invasão acontecer. Então, a gente tem que pensar em muros altos, a gente tem que pensar em barreiras físicas nisso, né? O que é o mais legal para casa hoje, que eu acho que é bem importante falar, cara, a cerca elétrica funcionando de maneira correta. O fio ali, muitas vezes, eu já vi em muitos lugares, por exemplo, que ela está desligada. Então, e com sinais de depredação. Então, isso daí é mais um aviso para aquele possível invasor que, aquela cerca não está funcionando. Entendeu? Então, é legal ter um trabalho, sim, de atualização, de melhoramento constante. A segurança, ela evolui ao mesmo ponto que a esperteza deles também evolui. Com certeza. Entendeu? Então, esse é um ponto assim, que precisa ser observado e precisa ser modificado. A segurança pública em si, ela foi se atualizando conforme o tempo, a segurança privada foi fazendo a mesma coisa, né? Hoje em dia temos muitos mais dispositivos, coisas mais tecnológicas, né? E coisas importantes ali que você tem que levar em consideração. Trabalham junto com a Polícia Civil e com a Polícia Militar também. Exatamente. Quando acontece um fato, por exemplo, eu estou tentando achar a palavra perfeita, mas quando a gente acha uma invasão, aconteceu, tem que ser iniciado um boletim de ocorrência e tudo mais. O nosso agente fica na espera da polícia lá, porque não vai, para não deixar o cliente sozinho, né? A não ser que o mesmo fala, não, aqui está tranquilo, pode ir, que aqui daqui para frente eu resolvo. Então, a gente dá todo esse suporte, porque nós sabemos que é mais um problema emocional dali para frente. Sim. Após o susto, a questão emocional bate muito mais forte no cliente do que qualquer outra coisa, né? Então, às vezes, é interessante ele estar lá porque ele já ajuda a explicar o que aconteceu, o que ele já viu. Se a gente viu o cara sair, se a gente não viu ninguém, se a hora que chegamos que já não tinha nada, porque tem aquele fator que é importante, né, que é o tempo. O tempo de ação desses bandidos hoje em dia estão muito rápidos, né? Então, a não ser que você esteja na esquina, é muito difícil você conseguir chegar lá. Mas todo o trabalho ali feito em cima é o quê? Pensando sempre em trazer um conforto para o cliente pós os acontecimentos, né? Muitas vezes a gente desloca a viatura para ficar ali a noite inteira, porque sabe que o local está totalmente depedrado. Então, a ideia em si é dar o suporte total que o cliente precisa, né? E é assim que a gente vai trabalhando. Com a Polícia Civil, tanto com a Polícia Militar, porque às vezes precisamos de apoio. Quando é identificado um suspeito dentro do local, na ação, através de câmeras também, que a gente faz o monitoramento e tudo mais, a comunicação é instantânea. A gente pega, a partir do momento que está indo um agente nosso,
A monitora lá na nossa central de monitoramento já consegue ligar para a polícia, já passa o máximo de informações que consegue, porque não tem como, numa ação de coação mesmo, é sempre bom você ter o máximo de pessoas disponíveis, né, para diminuir o maior risco e tudo mais. Então esse trabalho é feito também, a polícia sempre atendendo a gente de forma maestral, assim, é um trabalho que eles fazem que é muito bom, ajuda bastante. Uma resposta rápida, né? Exatamente. Uma resposta rápida. Ok, Gustavo, você que gostaria de complementar algo mais, fica à vontade. Vamos lá, cara, papo de segurança, né? Vai longe, né, Paulo? Vai longe, a gente tem muita coisa para falar aqui e histórias para contar. Nossa, bate-papo, quantas histórias que nós ouvimos aí no final de semana, né? O tempo todo. Olha, e são assim situações inusitadas que é um minuto de bobeira que a pessoa tem e daqui a pouco ela vai furtada. São questões de reflexos, né? Que a gente fala, é bem complicado. Mas o que eu quero mais fixar aqui é que não adianta a gente negar o problema. O problema está aí, né? A gente negar, a gente ficar botando culpa em outros, não vai adiantar nada. O que a gente tem que pegar é criar uma conscientização do que está acontecendo agora. A prevenção ainda é a melhor, A prevenção sempre vai ser, em quesitos de segurança, a prevenção sempre vai ser a melhor, vamos dizer com uma palavra feia, a melhor arma que a pessoa pode ter. Né? Então, o negócio é procurar solução. É você ter esse pensamento crítico, você ter essa conscientização das necessidades. Né? Então, o que eu falo para todo mundo, não acredite em tudo que houve. Existem muitos sistemas falhos de alarme. A gente identifica isso toda hora, sabe? Muitas vezes porque teve uma reforma, ou teve uma modificação, ou tentou fazer de uma forma que não vai funcionar. Você tem pontos de brecha ali, até às vezes muito evidentes. Então, o que eu falo, gente, pesquisa o mercado, pesquisa os equipamentos, para você ter um entendimento, porque eu não sei você, Paulo, mas eu, por exemplo, se eu for comprar um carro, eu vou saber de tudo que eu preciso antes de chegar lá para comprar. Se eu for comprar um computador igual, se eu for comprar um celular igual. Então, equipamento de segurança, cara, é a mesma coisa. É você que está ali, você está tentando um negócio para você e para sua família. Então, esse tempo de pesquisa é importante, porque, infelizmente, segurança sempre foi um fator crucial assim, na vida, né, na nossa vida. Né? Desde o começo das eras, a gente começa a se preocupar com segurança de tudo que está à nossa volta, né? Maravilha. Vamos só responder essa pergunta aqui da nossa audiência. Sim. Acabei de alugar uma casa e ela já tem um sistema de segurança, só que está desativado. Isso fica por conta da imobiliária ou por minha conta agora como inquilino? Eu acho que você tem que fazer uma avaliação, né? Exatamente. Como que a gente faz? A gente vai até o local, começa a fazer uma avaliação ali do que está funcionando, do que não está. O alarme, em teoria, ele não fica desativado. A não ser que cortaram a energia dele e a bateria acabou. Né? O que acontece muitas vezes é que o alarme está funcionando, só que não tem monitoramento dele. Entendeu? Então, é necessário fazer esse levantamento, fazer essa avaliação de tudo, como é que está rodando. Às vezes, muitas vezes isso acontece também, que as pessoas desligam o sistema de alarme porque ele está dando muito problema. Então, o interessante é, primeiro, fazer um levantamento, chamar alguém para fazer um levantamento, tentar ver o que está funcionando e o que não está. E aí, como eu vou dizer, essa parte da imobiliária, né, a gente já enfrentou bastante isso, o que eu tenho para dizer é, dá uma olhada no seu contrato. Exatamente, porque ali diz o que tem direito e que não tem, né? Exato. Exatamente. Mas de antemão, o que eu posso te falar é, dentro daquilo tudo que eu falei, que eu acabei de falar agora no fechamento, né? Faz a sua parte. A responsabilidade do inquilino, vamos diretamente assim, né? Entendeu? Depois você tenta conversar, tenta ver o que pode ser feito. Mas, cara, é a sua segurança. Então, infelizmente, a gente, com o mundo que a gente tem hoje, a gente tem que estar um passo à frente, né? Bacana, então. Pessoal, agora são 11 horas e 40 minutos. Muito obrigado, Gustavo, pela sua presença aqui. Vai vir mais vezes, porque a gente vai falar um pouco mais de segurança mais à frente, tá bom? Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Paulo. Obrigado, Pedro. Gente, até mais para todo mundo que está ouvindo aí. Tenha uma ótima semana.